Gente, que a gente vai buscar falar, né, sobre inteligência artificial, sobre health, sobre experiência do cliente, né? A gente vai falar muito sobre tecnologia, mas também vai falar sobre um pouco sobre o lado humano, né? Principalmente voltado para a experiência do cliente, né? E a minha primeira pergunta, né? Primeiro, assim, agradecer a atenção de todos vocês, a todos aqui nos prestigiando, com um time de peso desse. Mas a minha primeira pergunta vai para o Paulo. Paulo, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar que inovação é a chave para o sucesso, né? E parece que é algo tão fácil, né? Inovar parece tão fácil que todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que adotar isso. Mas a gente também sabe que caixa é rei nas empresas, né? E aí a gente vive de um dilema muito grande, né? Que inovação está envolvendo risco, né? Muitas apostas. Como equilibrar, né? Tudo isso. A IA pode ser uma tecnologia, pode ser um fator para nos ajudar a equilibrar esse desafio que é, ao mesmo tempo, ser inovador, mas manter a sustentabilidade financeira? Em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, tá com vocês. Pessoal, você sabe que você fez uma pergunta muito boa, Ferdinando. Assim, às vezes a gente fala que precisa inovar, mas tem medo de inovar, né? Quando eu falo que tem medo de inovar, às vezes o medo vem da incerteza, do desconhecimento. É muito difícil a gente sair da zona de conforto, fazer o diferente. E muitas vezes você fala, poxa, mas eu não tenho segurança se vai dar certo ou não. Né? Será que esse dinheiro não vou estar jogando fora? É isso que mata as empresas, sendo bem sincero. Tem um professor da UFPE, né, o famoso professor Luiz, que trabalha junto com o Silvio, que também é muito famoso, que eles dizem o seguinte: você não deve drivar a sua inovação pelo presente. Porque se você drivar a sua inovação pelo presente, quando você fizer qualquer coisa, você já está ultrapassado. O seu concorrente já está na sua frente. Se você for construir um produto olhando o que os outros estão fazendo para você tentar fazer algo igual ou melhor, você já está de largada, ultrapassado. Que até você conseguir entregar alguma coisa, aquilo já vai ser passado. Então, a gente tem que construir a trilha de inovação, não é de hoje para amanhã, é de amanhã para hoje. Trazer uma necessidade futura para o presente. E quando você fizer isso, ela já vai ser passado. Eu gostei muito dessa expressão. Ou seja, você vive sempre correndo atrás. E mais, inovar é não ter medo de errar. É não ter medo de repente, poxa, errei. Mas aí que entram metodologias ágeis, etc. e tal, que se você errar, você tem que descobrir rápido para corrigir rápido. Também não é persistir no erro. Então, aí onde que entra a IA? A IA te permite fazer essa inovação, uma coisa, olhando o futuro de uma forma disruptiva e com um custo menor do que se você fosse fazer um método tradicional. Aproveitando que você está aqui, Leonardo, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente acabou de fazer, se me permitem comentar, que está virando uma outra empresa, que é a Biopharm Genomics. Nós acabamos de criar uma solução, veja, isso não existe no mundo, a gente é a primeira empresa do mundo a ter, que a gente faz sequenciamento genético usando quarta geração. Então, você está doente, eu pego uma amostra do seu sangue, eu sequencio, entra a IA com os algoritmos que a gente desenvolveu, não são algoritmos que você acha no ChatGPT, a gente que criou. A gente sequencia, depois a gente identifica quais doenças você tem, no caso, quais bactérias, a gente sabe as bactérias, olha o DNA das bactérias, vê a resistência, quais antibióticos elas têm, e te recomenda qual antibiótico tomar. Por exemplo, você tem uma salmonela, e em função essa salmonela é resistente a uma ácitro, tome uma cipro, por exemplo. A gente faz isso. O processo normal, você fala, mas tem um exame que faz isso, antibiograma. O antibiograma leva 5 dias. A gente faz isso em 4 horas. Isso salva vidas. A gente não criou isso olhando para o presente, o que está fazendo. Não, cara, o que é uma necessidade do ser humano? O que a gente precisa inovar? Saúde, vida. Olhamos no futuro, trouxemos para a realidade, usando IA para fazer uma coisa disruptiva no presente. É isso que a gente acredita. E mais, não tenham medo de errar. Errar faz parte do processo. Tá? A gente só não pode persistir no erro, né? Boa. Eu gosto muito de uma fala do pessoal da Starts, né, que ele fala: se você acha que a IA é cara, espere ver o preço da irrelevância, né? E eu acho que a gente pode usar isso para tudo, né? Pode usar isso para inovação. Então é muito saber dosar, né? É lógico, não usar para o hype, mas assim, saber usar isso de forma moderada e ter coragem, né? Você falou muito de que você está assumindo um risco e não pode achar que tudo você vai acertar. Mas né? para a gente ser vencedor, para a gente ser inovador, a gente tem que assumir o risco. Porque senão todo mundo fazia, né? Todo mundo estava fazendo, estava cheio não era de inovação. Não era inovação.
Agora é para o Thiago, hein, Thiago? A gente vive cada vez num mundo, né, que é tudo para ontem. Todo mundo quer um atendimento para ontem, quer resolver agora o problema, mas, ao mesmo tempo, todo mundo está com a expectativa cada vez mais alta, né? A concorrência está maior. E como que a gente equilibra isso, né? Porque ninguém quer ser atendido por um robô e ninguém quer atender como um robô, né? A gente quer jogar um lado humano aí e tudo mais para equilibrar essa balança, né? Como que a gente cria um equilíbrio, né, entre essa agilidade, essa velocidade que às vezes a gente tem que atender e, ao mesmo tempo, manter o nível ali de qualidade sem comprometer a experiência do cliente? Tá. Bom, não tem muita mágica, não, né? Acho que eu estava mostrando um pouco aqui. Existe, vou até pegar um pouco da apresentação do Lucas. Uma primeira coisa, independente da tecnologia que a gente usa, eu posso dizer que nos últimos 40, 50 anos, quando a gente fala de cliente, NPS, que a gente estava falando, satisfação do cliente, atrito, reclamação em redes, taxa de churn, são todos indicadores da saúde do seu relacionamento, né? O quanto está custando trazer um cliente. Então, essa estrutura de observação de comportamento da sua base de cliente, ela tem que existir pelo negócio, não pela tecnologia. Por quê? Quando você tem isso pelo negócio e não pela tecnologia, qualquer nova solução que você vai implementar te permite assistir o sucesso dela, né? E aí você pode permitir inovação constante, porque o que o Paulo falou aqui, você não pode ter medo de errar, mas a frase que vem emendada é não insistir. Porque numa inovação, numa melhoria de processo, numa jornada nova, se você acertar 100%, você não está melhorando nada. Só não erra quem não está fazendo nada. Isso eu falo. Aquele cara ele não erra, então não está fazendo nada. Porque no mundo de negócios só tem uma certeza. A gente vai errar e vai aprender com esse erro. Então, componha indicadores de negócio e fomente tecnologia para melhorar o negócio. Porque a hora que aquela tecnologia, aquela implementação não for assertiva, você está suportado por todos os indicadores. E, além de indicadores, uma coisa que eu adoro, adoro, adoro. Na empresa onde eu trabalho, a Bruna, que é da parte de vendas, sabe, o time meu de operações, eu adoro um cliente oculto. Um cliente oculto, o que eu mais gosto dele, e ele sempre compartilhado com as pessoas, nunca foi feito um cliente oculto no sentido de, olha aqui que vocês estão fazendo errado. Não, cliente oculto é um ciclo constante para pegar coisas que eu não pego no indicador. Então, porque eu estou lá no indicador, mas será que um processo que eu fiz está legal? Então, a gente faz muito cliente oculto, que, independente da tecnologia, vai me falar da experiência. Então, pessoal, é indicador de negócio e a tecnologia é simplesmente um meio para chegar nele. Se você fizer isso, não tem erro. Perfeito. Dica de ouro, né, gente? E para o Léo agora, né, essa pergunta, né, tá muito bacana aqui. Léo, né, nessa mesma linha dessas perguntas, dessa questão de agilidade, principalmente de velocidade, que a gente tem que entregar, às vezes, indicadores de tempo de respostas e tudo mais, a qualidade da interação, né, se a gente ficar muito focado nessa questão da velocidade, pode se perder esse nível de qualidade. Qual que é o impacto que isso causa, né? Essa velocidade pode comprometer a profundidade desse atendimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? E também, se você quiser deixar algumas dicas aí de como equilibrar isso, é uma dica de ouro. Bacana. Também é um prazer estar aqui, né? Primeira oportunidade de estar em Uberlândia, nunca tinha vindo. Eu sou baiano, mas hoje residente de Ribeirão Preto. Então está sendo um prazer estar aqui com vocês. Essa troca com a Civorta que está sendo cada dia mais engrandecedora, tá? E tem aquele ditado muito popular, né? A pressa é inimiga da perfeição. Mas eu não acredito que a velocidade seja inimiga da qualidade. Hoje, com a tecnologia, ela nos permite que a gente possa estar nos preparando mais para ser ágil e estar mais presente no tempo que é a necessidade do nosso cliente. A gente está falando muito de inteligência artificial. Eu acredito muito que a inteligência artificial é o espelho da necessidade humana. A gente está transformando o que é tecnológico cada vez mais no comportamento humano. Então, a gente pode muito bem preparar para estar, dependendo do momento da jornada do nosso cliente, a gente pode estar muito bem preparado para ser rápido, para a gente estar respondendo com qualidade, mas também de saber conduzir com transparência essa comunicação com o cliente. Nem tudo tem que ser respondido de prontidão.
E para ter qualidade, algumas vezes a gente precisa desse tempo. Mas se você inicia um atendimento, uma condução com transparência, deixando ele preparado para que daqui a tanto tempo ele vai ter a resposta por completo, que ele vai ser trafegado para um setor ou para uma área mais qualificada para ele ter a resposta da necessidade dele, acho que a gente consegue conduzir isso muito bem sem perder esse tipo de qualidade. Perfeito. Acho muito legal o que você trouxe, né, Léo? Que uma coisa não é inimiga da outra, né? A gente pode ter casos e casos. Em alguns casos, precisa de velocidade, dá para atender rápido. Tem casos muito mais complexos que a gente pode. E aí, essa questão de ser transparente desde o começo, fazer esse alinhamento, alinhar as expectativas, que eu acho que é o grande segredo aí, né? Eu acho que também o momento da jornada é muito importante. Se você tem um cliente que está iniciando a procura por um produto, quer comprar um apartamento, um imóvel, ele tem um ritmo que ele espera de resposta para conversar com o corretor, conhecer melhor sobre aquele produto. A gente que trabalha com saúde, eu tenho um paciente que está com dor. Ele está correndo atrás de conseguir um atendimento hoje, amanhã, para solucionar o problema dele. Então, a sensibilidade que a gente tem que ter para atender esse paciente é diferente de um cliente que está buscando a compra de um apartamento. Como é também diferente daquele cliente que está comprando um apartamento, pagou e não recebeu a chave dele. Então, aquele momento de interação e tipo de resposta é completamente diferente. Então, identificar as etapas das jornadas, as dores e os momentos são cruciais para você ter qualidade com agilidade. Bacana. Agora para o Paulo, né? Vamos lá, Paulo. Executivos, né? É uma linha muito tênue, né, nessa tomada de decisão, analisar friamente os dados e acreditar, né, neles e tomar decisão baseada 100% neles. Já tem outros executivos que gostam de combinar um pouco a questão do fator instinto, né, de equilibrar um pouco aquele lado mais humano ali na tomada de decisão. E aí a pergunta é, né, como a IA pode ajudar nessa tomada de decisão estratégica para o crescimento, e se a IA pode ser um equilíbrio entre esses dois, né? Sabendo o cenário, bem contextualizado ali, um prompt bacana, muito entendimento dos dados, da história daqueles dados, se ela pode tirar um pouco do melhor desses dois, né? O lado humano de instinto, né, de ter uma visibilidade de cenário e, às vezes, imaginar algumas coisas ali que, às vezes, só o humano consegue sentir, e, em contrapartida, também, os dados, né, nus e crus ali. Excelente pergunta. Primeiro, eu quero aproveitar, né, eu até pedi licença ao Tiago, se eu podia fazer isso, né. Queria convidar a todos, no dia 29 de outubro próximo, a gente vai fazer um AI Day, tá, aqui em Uberlândia. Vai vir a NVIDIA dar uma palestra, vai estar aberta a todo mundo que quiser participar. Vai vir a Oracle também dar palestras e cursos sobre AI. Já convidei o Tiago vai estar com a gente. Já convidei você também, você vai estar com a gente. Léo, você também está convidado. Tá? E todos vocês estão convidados a participarem, tá, desse evento. E aí, eu aproveitei a deixa, né, que você me deu, então comentei isso, mas em relação à tomada de decisão, dados são fundamentais, sem sombra de dúvida. Mas aí eu queria dar um exemplo de duas coisas que hoje estão acontecendo. Primeiro, hoje a gente está vivendo, a IA está evoluindo tão rápido que a gente já está vivendo uma geração pós-ChatGPT. Você fala, peraí, todo dia eu vejo uma coisa nova, já existe um pós-ChatGPT? Existe. Né? O Tiago falou muito bem dos chatbots, contou a história, etc. E tal. A gente hoje fala de agentes. Tá? Os agentes... eles podem, inclusive, ter personalidade. Você pode construir um agente do jeito que você quiser, ou com a personalidade que você quiser. Tá? Óbvio que, por trás disso, tem uma LLM, tem uma série de coisas, mas o agente ele se torna quase que humanizado. Aí você fala, o que isso tem a ver com tomada de decisão? Eu vi um exemplo, poucos dias atrás, num evento que eu estava nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante. O cara queria discutir uma tomada de decisão e ele treinou o agente com um agente com os dados, pegou um segundo agente, botou para questionar o primeiro, e um terceiro para melhorar o resultado que o segundo deu, e ele estava observando e interagindo com os três. Então, assim, eram 4 pessoas, entre aspas, porque de pessoas só tinham um, o resto eram 3 IAs, e as IAs debatendo os dados entre elas. Eu achei isso fantástico.
Tá? Então, o que a gente antes via de falar, não, vou pegar uma IA para treinar com os dados, para depois tentar achar um modelo que me dê uma curva de crescimento, cara, isso já está ultrapassado, e muito ultrapassado. Hoje você pode botar a IA, e a IA pode ter a personalidade, por exemplo, de um Einstein, se é uma coisa científica, ou de um grande economista que você quiser. Ah, não, sei lá, quem gosta do Paulo Guedes, vai ser o Paulo Guedes ali, e ela vai se comportar, entre aspas, como ele, olhando aqueles dados e te dando a percepção daqueles dados. Tá? Então, assim, cara, é uma oportunidade única na nossa vida. Imagina você poder ter todo esse conhecimento, toda essa interação, e isso muito rápido. E mais, o custo disso hoje é muito acessível. E hoje isso já existe. Então, hoje você não vê mais uma IA como alguém que você fica fazendo pergunta, mas uma IA que pode ter uma personalidade. Recentemente, a gente fez um projeto que a gente criou um auxiliar de veterinário. Eu não posso falar que é um veterinário, mas é um auxiliar de veterinário, que ele sabe, é um RAG, né, um tipo de IA, né, uma IA vertical, que ela sabe muito de um determinado assunto, que ele sabe literalmente tudo de doenças aviárias. Ontem, a pessoa mais cética em relação a esse projeto chegou para mim e falou, Paulo, está tão bom que eu nunca mais vou tomar uma decisão sem perguntar para ele. Eu falei, poxa, era tudo que eu queria ouvir. Então, assim, de novo, não é a IA para poder substituir a gente, tanto é que eu uso uma expressão que se chama inteligência aumentada, quer dizer, a IA está para aumentar a nossa inteligência, está para agregar valor, está lá para nos alavancar, e a gente tem que saber isso, porque também se a gente não souber usar, ela vai nos substituir. Tá? Mas a gente tem esse potencial na mão, e se eu tenho isso, e eu tenho dados, obviamente isso me ajuda muito. O feeling, você fala, fica de fora? Não, mas ele vai me ajudar nessa orquestração entre essas IAs e eu também. Tá? Muito bacana, né? O Paulo falou aqui que, resumindo ali, ele falou que várias IAs pensam melhor que uma, né? E eu gostei muito da questão do convite para o Léo. O Léo vai vir tanto aqui em Uberlândia agora, gente, que daqui a pouco ele está até com o sotaque, está falando Vortex puxando o R. Vortex. Então, eu gostei muito dessa questão do RAG, né, Paulo? Assim, de forma bem rápida, né, se você conseguir contextualizar para o pessoal entender, né, quem não tem esse nível técnico assim, o que é um RAG, né, e como que isso pode ajudar, às vezes, no atendimento a cliente? Perfeito, excelente. Existe uma grande diferença entre as LLMs. LLMs são, né, Large Language Models. O ChatGPT é uma delas, o Gemini do Google é outra, tem várias, né, a gente todo dia ouve falar de uma. A gente fala que elas são rasas. O que significa? Elas sabem pouco de muita coisa. Então, qualquer coisa que você perguntar para eles, eles vão responder. Tanto é que aí vem um perigo, né? Quando ele não sabe, ele responde mesmo assim. Aí vem a alucinação. A gente chama de alucinação quando ele, por semelhança com alguma coisa que ele sabe, ele te dá uma resposta. Isso são as LLMs. O RAG é diferente. Retrieval Augmented Generation. O RAG, você pega, é como se você treinasse uma LLM especificamente num determinado assunto. Então, você pega PDFs, livros, papers, etc., ou o que você falou, eu posso pegar tudo que o Ferdinando... Olha que coisa louca. Eu posso pegar tudo que o Ferdinando falou na vida, transcrever para texto, tá, e treinar ele com o que o Ferdinando falou. Eu posso pegar os atendimentos dos meus clientes, transcrever para texto e treinar um RAG com base disso. Por exemplo, hoje já é possível, quer dizer, só para antes de falar do possível, depois que eu treinei, ele sabe. Então, ele sabe o que o Ferdinando fala, o que o Ferdinando pensa. Tá? E você pode interagir com ele, fazendo perguntas sobre isso. Então, a diferença básica entre o RAG e os demais é que ele vai em profundidade. Então, ele conhece muito um assunto. Tá? Tem um LLM ali junto, mas tem um banco de dados vetorial que armazenou o seu conhecimento dentro, de uma forma que a gente fala tokenizada, mas ele armazenou o seu conhecimento ali dentro e você pode interagir. Aí eu estava dando exemplo de atendimento, eu posso, por exemplo, desde utilizar isso para quando o atendente entrar, em vez de ter alguém tirando dúvidas dele, é um RAG tirando dúvidas, que eu treinei ele com todos os procedimentos da empresa. Tá? E ele não vai responder nada além daquilo. E isso é o legal do RAG, ele não alucina. Tá? A gente cria o que a gente chama de guardrails para ele não alucinar. Então, se você falar, olha, me fala os números da cena, ele vai falar, olha, me desculpa, eu sou um assistente, né, um assistente da Vortex, eu não estou aqui não posso falar sobre isso. Tá? Agora, se você fala, olha, me fala como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, ou como que eu resolvo tal problema,
tudo isso ele consegue te responder. Então, isso é uma coisa legal. E mais, você pode treinar esse RAG para ser o contrário. Eu pegar tudo que o cliente já interagiu, né, tudo que, por exemplo, que o Ferdinando já usou na Civortex, me fala um pouquinho mais do Ferdinando, como que ele é, quais os problemas que o Ferdinando tem. Então, a gente estava falando de Customer Centric, eu posso usar um RAG para poder conhecer o Ferdinando e direcionar o meu atendimento em função de quem o Ferdinando é. Isso também é uma coisa que o RAG permite fazer. Muito bacana. A gente falou de especialização, né? Especialista, de profundidade, mas falou também de um atendimento mais personalizado, né? A gente tem essa oportunidade, que é uma das coisas que a IA traz mais para a gente, né? Essa possibilidade. E aí o Thiago agora, a gente tem, Thiago, uma porrada de solução, tá um hype, tem um monte de solução, tem um monte de automação, o pessoal é muito bom no marketing, né? Omnichannel, a gente, acho que está claro aqui para todo mundo qual que é a melhor plataforma, né, do mundo, né, a Civortex, isso aí está tranquilo. Mas pensando aqui em todo mundo aqui, precisando de outras plataformas, em outros assuntos, outras especialidades, como escolher a melhor? O que você dá de dica para o pessoal realmente escolher uma plataforma, uma solução que faça sentido, né, e que traga valor para essa empresa? Começa com C e termina com X. Bom, eu volto de novo. Eu sou uma pessoa muito... Minha origem é muito técnica, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? E sempre que fala de N tecnologias, todos os erros que eu vi cometer eram todas as vezes em que não focou no negócio. Então, qualquer erro é quando você não foca no negócio. Qual é o meu objetivo de negócio? Então, quando você coloca um objetivo de negócio, fica muito fácil você experimentar coisas para poder escolher. Outra coisa, quando você não coloca o objetivo de negócio e volta lá naquele assunto que eu falei, bala de prata, vai com sede demais ao pote. Não existe mágica. É igual o seguinte, né? Alguém fala assim, ó, me dá aqui seu dinheiro, R$1.000, no final do mês ele virou 2.000, dobrar 100% em um mês. A gente pode até querer se encantar e iludir, mas sabe que não vai acontecer isso. Isso não é sustentável, né? Eu brinco lá, quem lembra lá de Avestruz Master, que teve aqui em Uberlândia, né? Boi verde, esse tipo de coisa. Então, pessoal, sede ao pote demais não existe, né? Não existe. Então, objetivo do negócio de um lado, pautado em experimentação e cadência. Eu falo que a repetição com disciplina leva à perfeição. Então, se você tem que repetir umas coisas, você pega e faz um movimento único que você não pode repetir, se aquilo der errado, você está extremamente comprometido. Então, faça evoluções incrementais, experimentem tecnologias. Hoje, dentro da Civortex, enquanto empresa também, tudo aquilo que eu vou usar no mercado, eu gosto de experimentar. E tem gente que não quer vender assim. E eu, tudo bem, então eu não quero comprar também, porque se eu não posso experimentar, eu não estou pronto ainda para tomar a minha decisão. Então, vou dar um exemplo. Lá a gente utiliza a Google como plataforma de trabalho nossa, então a gente usa Google Sheets, Google Docs e tudo mais. Licenciei uma parte que já vem integrada com Google Gemini e estou avaliando se está dando resultado. Fui lá e licenciei ChatGPT para a equipe de back-office nossa e diretoria, para uma parte. Pessoal, vamos ver se a gente realmente se torna mais produtivo com isso? Então, você faz experimentações das tecnologias, mas, antes de fazer essas coisas, tem objetivos de negócio. Quando eu contratei o Google Gemini junto com o Civortex, eu quero ver se quem está trabalhando com isso é mais produtivo e assertivo. Então, eu estou medindo isso. Quando eu coloco no ChatGPT, eu quero ver se as pessoas estão sendo mais produtivas no que tem que trazer de dados para mim. Porque eu sou, pela origem técnica, eu tenho dó quando as pessoas vão apresentar para mim, né, Bruna? Gosto de entrar demais no detalhe, no bit das coisas. E quando você pega uma coisa, por exemplo, eu uso muito a IA hoje como uma prova para as coisas que eu faço. Então, eu não falo para ela o que eu quero, faço toda a minha apresentação, falo assim, tira a conclusão disso. E, muitas vezes, eu até começo a discutir com ela no sentido de entender o que está acontecendo. Então, pessoal, dosagem, com sede demais ao pote, e, em primeiro lugar, objetivo de negócio. Isso é o sucesso. Perfeito, né? Eu acho que isso aí pode traduzir muito a questão de ter uma dor realmente que seja solucionável, que pode ser resolvida com tecnologia, com IA, mas você falou muito sobre experimentação, né?
E isso é um dos maiores segredos que a gente tem para fazer, de fato, inovação, né? Primeiro é resolver uma dor que realmente existe, não fazer inovação por inovar, porque senão não estou inovando, né? Mas, principalmente, essa questão da experimentação é um grande desafio. Tem muita gente que está indo com muita sede ao pote, né? Achando que é uma bala de prata, né? Eu vou colocar um exemplo aqui. Alguém aqui consegue afirmar qual que vai ser a inteligência artificial vencedora no mercado? Impossível. Ninguém sabe. Como é que você vai escolher uma e definir que ela é ideal para você? Então, por exemplo, eu hoje, dentro da plataforma que a gente usa no Civortex, a parte de inteligência artificial, eu já fiz lá para o pessoal, hoje eu tenho conectado lá nela ChatGPT, tenho conectado nela o Gemini, e estamos conectando nela o Cloud e deixando ela aberta para qualquer outra que vem. Por quê? Eu não quero me comprometer com uma, sabendo que tem outras que podem fazer coisas melhores, né? Então, é importante você ter também uma outra coisa que eu não falei, que é flexibilidade de movimento. Porque qualquer coisa que você colocar na sua empresa hoje que te engessa, você não vai muito longe, não. Você não vai passar de 1 ano com aquilo, porque é vivo e constante a mudança no organismo empresarial. Perfeito, é muito questão de time, né? Às vezes a plataforma, hoje essa aqui é melhor para mim, amanhã ela evolui, já é outra e tudo mais. Agora o Léo, né? Léo, as IAs, né, elas já conseguem prever o churn, né? Elas já conseguem prever que um cliente está para sair e tudo mais. E antes a gente não tinha muito isso no radar, né? Era muito difícil de fazer essa previsão, e a gente tomava algumas decisões para evitar que isso acontecesse, né? Agora, com o IA, já prevendo isso, eu posso agir antes, eu posso agir de forma personalizada, e aí a pergunta é, né, o que a gente pode fazer, né, para evitar que esse cliente, né, realmente saia da base? Uma vez que já foi previsto, né, que ele tem uma grande chance, quais ações efetivas que eu posso fazer, né, com o auxílio da IA nesse processo para diminuir isso? Né? Porque não adianta nada a gente prever, né, e não tomar ação. Às vezes, a gente vê muita empresa gerando otimização de tempo e o gestor, às vezes, não aproveita esse tempo para realmente gerar valor para o cliente. Ou seja, eu economizei um tempo e eu estou gastando mais, né? O que a gente faz para realmente aproveitar essa previsão, para tomar uma ação assertiva e melhor, né? Personalizada, para não perder esse cliente? Bacana. Eu, como especialista de marketing, a gente tendia, né, a aplicar as pesquisas, ter a percepção do cliente, para depois a gente tomar condutas, né? A gente ia correr atrás do prejuízo. Hoje, através dos dados, do comportamento repetitivo, acho que antes até da inteligência artificial, o machine learning acho que já trazia essa visão preditiva para a gente conseguia criar algoritmos aí com as tendências do nosso cliente de comportamento, né? Desde quem tende a fazer uma upsell até quem tende a sair da nossa base de clientes, né? Então, eu acredito que com essa visão preditiva, você trabalhando um bom argumento de comunicação e entendendo os principais motivos de uma saída de um cliente, você poder traçar planos de ação para isso se transformar em comunicação ativa dirigida para aquele cliente, dependendo do nível crítico do momento que ele esteja. Mais uma vez, eu volto na jornada e no nível crítico dele. A gente sabe que a tendência de uma pessoa sair de uma base, ela não é decidida imediatamente. Muitas vezes ela vai causando de sintoma em sintoma até chegar no fim para ele tomar aquela decisão. Então, quanto antes você tratar na jornada dele, você consegue recuperá-lo, né? E você, além de poder tratá-lo, trazer isso para dentro do negócio e identificar o que está fazendo essa causa, porque senão você vai continuar tratando, e você nunca vai resolver. Então, a gente tem que dar um passo atrás, né? Então, bacana das possibilidades da tecnologia hoje é permitir que a gente se antecipe e que a gente tenha mais visão, né, para melhorar o negócio. Mas não adianta o marketing, a comunicação e vendas estar recuperando o cliente se o negócio não está sendo muito bem operado e a solução não está sendo bem entregue. Então, acho que é um conjunto de ações aí para poder resolver isso aí. Ferdinand, você me permite contar uma historinha rápida? Em 2020, a empresa que eu estava, um dos nossos maiores clientes era a Qualicorp. Qualicorp, a maioria de vocês não deve conhecer, mas é uma grande operadora de planos de saúde, talvez a maior do Brasil, não sei, né? Eles são bem grandes, e a gente fez exatamente um projeto de churn. A gente criou uma IA que previa o churn, quer dizer, previa que o cliente ia cancelar, previa com antecedência de até 90 dias, a gente tinha mais de 85% de acerto, e previa o motivo do churn. Tá? Então, se o motivo do churn era valor do plano, se o motivo do churn era insatisfação com o atendimento, etc. E tal. A gente usava mais de 200 variáveis para isso,
não era nada de generativo, mal se falava de generativo ainda, mas a gente construiu um modelo que fazia isso. Tá? E quando o motivo do cancelamento que a IA preveu era financeiro, sei lá, está endividado, está com problema de pagamento, etc., a gente criou até um recommender, que a IA olhava a base de utilização que aquele cliente tinha do plano para achar um plano de valor menor que desse fit nele. Mas é aquela tal história, você nunca quer deixar dinheiro na mesa. Essa IA só entrava em ação e a operadora fazia um atendimento preventivo, porque quando o cara liga para você para cancelar o plano, meu amigo, já era, porque ele já contratou outro. Tá? Ou, né, se ele tiver condições, ele já contratou outro. Se ele não tem condições, você não vai conseguir reverter. Então, havia uma mesa de atendimento, né, uma ilha de atendimento preventivos, que, no caso, só entrava em ação quando percebia realmente que o score estava muito alto, que havia chance, ele já sabia por quê, aí, obviamente, conversava e tal, mas e já sabia, inclusive, qual plano oferecer para reter o cliente. Tá? Então, a IA já chegava nesse nível em 2021, nós estamos falando. Muito bacana. Pessoal, um papo muito legal, né? Deixa eu só conferir com a Luara se dá para abrir para pergunta. Dá para abrir um pouquinho? Não? Uma. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vamos Uma lá. pergunta, vai. Matadora. O pessoal está com medo de perguntar e É, alguém tá achar com ruim, porque vergonha. todo mundo com fome, né? Tá com vergonha. Só quer saber a hora do almoço. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Flávio. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Thiago, mas todos ficam à vontade para contribuir também. O Thiago, apesar da formação técnica, ele é muito humano. E eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. As pessoas até aqui, né, pessoas se conectam com pessoas. E quando a gente começa a incorporar a IA para o relacionamento com o cliente, a gente para de ter pessoas que estão sendo robôs e o robô sendo humano, né? E aí a minha pergunta é, como que a gente vai preparar as pessoas que estão na nossa empresa para conseguirem trabalhar nesse novo cenário sem perder a conexão com os clientes, com as pessoas, né? Pergunta boa, hein? Pedrada, hein? Obrigado, Flávio. Na verdade, essa é uma constante reflexão, e acho que esse entra na seara de não tem certo e errado, tem muito mais percepções e apostas nessa linha. Eu, particularmente, quando você fala do calor humano de relacionamento, eu já tenho uma percepção que, antes da gente chegar no assunto IA, ela já deu uma esfriada muito grande. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu, quase todo dia, passo uma mensagem para minha mãe no WhatsApp. Oi, mãe, tal, como é que tá? Bom dia, tal. Acaba. E ela manda uma carinha, um emoji, um trem, e fica isso todo dia. Mas o dia que eu ligo para ela, para dar um bom dia, saber como é que está, existe um calor, um sentimento. Então, essa vida moderna, nessa correria, principalmente pós-pandemia, que ensinou a gente a distanciar, andar menos, muita gente em modelo de home office ainda, muita comunicação por texto, já deu uma esfriada nesse relacionamento. E eu entendo quando você fala que a IA talvez é um potencializador para um modus operandi mais frio ainda, invertendo os valores. Mas o que eu enxergo que a IA ela tem um potencial muito diferente. Alguém aqui já viu um filme na Netflix que chama Atlas? Sim. Quem viu, levanta a mão. Pois é, quem não viu, entra no Netflix e assiste o Atlas. Ele, para mim, é o que eu, Thiago, enquanto percepção, mais acredito no potencial da IA. Ela vai criar o super-humano, o super-relacional. É mais ou menos o seguinte, eu acho que tem muita gente aqui que conhece alguma pessoa aqui dentro, olhou e não lembrou o nome dela. Né? É muito ruim quando uma pessoa está conversando, que você fala, cara, a pessoa chega falando seu nome, ô, Ferdinando, tudo bem? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Não lembra nem o que o cara faz. Agora, pensa um IA que estava ali assistindo o tempo inteiro o Ferdinando, fala assim, ô, Ferdinando, esse aí é o João, lá do SBT, você encontrou ele no dia tal, falou do filho dele. Olha só que conexão que ela vai gerar. Então, se você assistir esse filme, você vai entender que a IA vai potencializar o ser humano. Essa é a minha visão. Mas, para isso, tem que ser um mindset diferente. Por exemplo, tem muita gente que enxerga o fim do call center, por exemplo. Eu acho que o call center já acabou umas 2 vezes e já virou outra coisa. E ele vai ser, de novo, ele vai ser transformado.
É igual o seguinte, lá atrás, acabou as agências de turismo, tem CVC, tem outros. Não, elas agregaram e transformaram o serviço. Então, o que eu imagino é um futuro onde você tem um superagente, humano mesmo, que ele vai fazer o trabalho de 10, 20 pessoas. E você vai ter, inclusive, condições de pagar mais para ele. Porque ele continua a ser humano, ela dá contexto de tudo para ele, faz muita coisa automática, mas, na hora de criar a relação, vai vir com tanto contexto, com tanta informação, que vai ser mais caloroso e mais produtivo. Então, eu enxergo que é você colocar a IA para potencializar o ser humano, assim como a gente colocou uma colheitadeira para potencializar a coleta de grãos, mas não tiramos o ser humano da parada ainda. Então, essa é a minha visão. Agora, tem gente que está indo para uma linha de eliminar a gente. Eu acho que eliminar a gente é um caminho errado do uso da tecnologia. Se me permite, assim como eu falei, eu acredito que a IA é um espelho do comportamento humano. Não tem quem ensine a ela se não for a gente. E eu acredito que empresas de cultura forte, e como foi falado na palestra anterior, que a gente seja cliente-centrista. A gente tem a percepção, olhar na necessidade das pessoas. Quando você faz por essa via, o que você espera de treinar a sua inteligência artificial é que ela corresponda ao seu propósito, ao propósito do que o seu negócio quer ter. Então, se a empresa é fria, os atendentes vão ser frios, e o resultado é esse. Mas, se tem calor no seu próprio negócio, se tem cultura, eu acho que você consegue alinhar essas expectativas aí e entregar um resultado, mesmo que não seja humano, mas com um perfil humano. Se me permite fazer um comentário. Bom, gente, ontem, por absurda coincidência, eu estava num evento em São Paulo chamado TDC, Developers Conference, fui lá dar uma palestra e me perguntaram nesse evento exatamente isso, né, o embate entre IA e ser humano, IA substituindo o ser humano. Até por isso que eu comentei uma coisa que é exatamente o que você também pensa, que, né, da inteligência aumentada, os dois se complementando, né? Mas, gente, quem for numa luta contra isso vai ficar para trás da história. Tá? Assim como teve trocar o cavalo que puxava o arado por algo que depois era uma máquina, primeiro a vapor, depois a combustão, depois a energia elétrica, depois veio internet, veio os chips, depois veio a internet, nós estamos vendo IA agora. Então não adianta a gente falar, não, eu não quero a IA, não vou pôr a IA, vou lutar contra a IA, vou morrer lá com a bandeirinha contra a IA. Alguém vai fazer e vai ter mais sucesso que eu que não fiz. Ponto. Isso é o que vai acontecer. E mesmo a IA, se a gente pensar, mas a IA é limitada, a IA não faz isso. Isso está mudando, e mudando muito mais rápido do que quem é contra. Tá? Hoje, outro dia eu fui atendido no Mercado Livre, porque eu fui fazer uma reclamação de uma compra, foi tão boa, o atendimento foi tão humanizado, tão perfeito, que eu acho que não era humano. Entendeu? Porque foi perfeito demais para ser humano. Foi assim, cordial demais, foi simpático demais, e assim entendeu tudo que eu falei. Eu não tive que explicar nada 2 vezes. Por isso que eu fiquei duvidando que era humano. Então, assim, a IA está chegando a um nível que, e muitas vezes, se for um humano fazendo coisas muito básicas, ela vai suplantar o ser humano. E se quem está do outro lado não sabe que é uma IA, tudo bem, entendeu? Porque ele não vai ter preconceito, ele vai achar que é um humano que está atendendo, então não vai ter preconceito. É melhor ainda. Mas aí eu concordo totalmente com você, Tiago. Existe, cada vez tem mais que existir o espaço da gente, como humanidade, se adaptar a isso, e coexistir com isso, e fazer que nem o Atlas, fazer que nem o filme Ela, e por aí vai, que as duas coisas se complementam. E não uma batalha um versus o outro. Porque se for uma batalha um versus o outro, a gente vai perder, porque vai ter alguém que vai fazer isso que eu estou falando e vai ganhar. Não se esqueça, nós não estamos mais numa bolha, o mundo é globalizado. Mesmo que a gente fale agora, não, todo mundo nessa sala não vai usar. Tá, existe o resto do Brasil, o resto do mundo que vai usar. Nós vamos ficar para trás? Né? É igual o Neandertal acabou, né, gente? Então, é a mesma coisa. Só um outro caso de uso interessante que eu lembrei aqui, que esse a gente está explorando para usar. E aí o pessoal sempre pergunta, o que é IA para mim? IA para mim é igual uma faca. Né? Eu gosto de comparar uma faca. O que uma faca é na cozinha? Uma excelente ferramenta para fazer alimento. Mas corta. Mas, de uma pessoa mal intencionada, ela vai causar um estrago danado. Então, ela é simplesmente uma faca. E aí, dentro disso, eu vi um uso interessante no Japão, que eles estão usando, e a gente está olhando para ver se inclui também, que ela é bem interessante. Ela é para reduzir o atrito e o estresse da pessoa que trabalha no processo de atendimento. Porque quantas vezes uma pessoa no processo do atendimento,
ela tem que aguentar o estresse de pessoas por processos que falharam, né? Então, a pessoa já liga puto e tudo mais. Aí, lá no Japão, eles implementaram a inteligência artificial de forma de tudo que o cliente diz que é feio, palavrão, não cortês, a IA vem e ameniza para não xingar o agente, para o agente não ser estressado, mas fala assim, olha, o cliente está muito infeliz, demonstrando com palavras de baixo calão isso. Então, ela vai colocando isso, em vez de chegar para o agente, ó, você é um filho da puta. Então, ou seja, quando isso chega para um ser humano, nós somos seres emocionais. Por mais que eu mantenha o controle, aquilo me chateia. Sim. Então, quando você coloca a IA para reduzir o atrito, você já tirou o estímulo da sua pessoa de perder o centro de qualidade do dia dela. Então, a IA tem inúmeras aplicações. Essa é uma no Japão que eu achei interessante. Só para fechar. Muito bacana. Vai parecer que a gente combinou, tá? Mas eu ia exatamente nessa linha, né? Essa questão que tem muito humano trabalhando como robô, infelizmente. E a IA pode potencializar esses humanos a ter tempo para realmente ser humano. Esses dias eu tive um atendimento que, normalmente, a gente só conta que pediu para o robô para chamar o atendente. Né? Esses dias eu estava com o atendente do Bradesco, passou uma raiva danada, uma experiência péssima, no qual eu falei para ele, pelo amor de Deus, chama um robô. Chama um robô para conversar comigo, que eu estava passando muita raiva. Queria agradecer, né, a presença de todos vocês, a oportunidade aqui. Dava para ficar aqui horas e horas trocando essa ideia aqui, batendo esse papo. Tenho certeza que foi um papo muito rico, né? A gente falou aqui sobre o uso adequado da inovação, aonde inovar, como inovar, a questão do fluxo de caixa, né? Que o caixa é rei. A gente falou também sobre o atendimento humanizado e a gente está falando muito de potencializar o humano, né? A gente, não, pelo menos que eu saiba, ninguém aqui dessa mesa acredita que a tecnologia por si só vai sair substituindo. A tecnologia é uma ferramenta. A gente tem que ter controle dela, né? E usar ela para o bem, usar ela para entregar mais valor e gerar mais valor para os nossos clientes. E, muitas das vezes, gerar mais valor está exatamente usar a tecnologia para ser mais humano. Obrigado pela oportunidade, uma honra.